Hoje, a semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra seduz. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. A vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Sei que o melhor de mim está por chegar. Sei que o melhor de mim está para chegar. O Famalicão nasceu para a história em 1205 com o foral de Ançães I. Alguns autores referem que a cidade já era, nos alvores da nacionalidade portuguesa, sede administrativa e judicial da terra de Brumões, de quem foi ser até, aliás, concelho, cabeça de delegado, herdando-lhe o território. É uma cidade portuguesa com cerca de 140 mil habitantes, com uma área de 201,59 km². Nela constam 34 freguesias e encontra-se integrada no distrito de Braga. Sendo uma terra e povoação antiga, Vila Nova de Famalicão é um concelho moderno e foi criado em 1835 pela Carta Foral da Rainha Dona Maria II, a qual estabeleceu o título de vila em 1841. A partir de meados do século XIX, depois da fundação do concelho e a criação da estrada Porto Braga em 1851 e a criação das linhas ferroviárias em 1875, Famalicão entrou numa fase de grande desenvolvimento. Construíram-se edifícios públicos e novas estradas. Entretanto, instalaram-se as fábricas e as oficinas. Muitas histórias são contadas pelos populares de Famalicão sobre a verdadeira história por detrás do nome de Famalicão, mas nós nunca saberemos qual será a fidedigna. Havia uma pessoa que tinha uma fama de leão, então chamava-se Famaleão. E depois, mais tarde, derivou para Famalicão. De maneira que há aí meia dúzia de ruas, que eram as ruas principais antigas, que era uma delas é a rua, chamavam-la Rua Direita, e várias coisas que apareceram aí em Famalicão, nos rios. Sua localização motivou sempre a passagem e fixação dos povos que deixaram até hoje as suas marcas. Devido a esta localização privilegiada, Famalicão é hoje mencionado como um dos principais centros culturais, comerciais e industriais do país. Consta com uma indústria diversificada e dinâmica socioeconómica que promovem o destaque tanto a nível nacional como internacional. Como podemos ver, estamos aqui no mercado, que foi recentemente modernizado. Aqui podemos encontrar vários tipos de alimentos, como um espaço dedicado ao lazer, com acesso a restaurantes e uma esplanada. Para se conhecer melhor esta estabelecimento de cidade, vamos descobrir quais foram os acontecimentos com mais importância do século XIX e primeira metade do século XX e como era Famalicão antigamente. O concelho foi criado em 1835 por desmembramento de Barcelos e elevado à categoria de vila pela Carta Foral de Dona Maria II. Mais tarde, em 1985, por aprovação na Assembleia da República, Vila Nova de Famalicão é então elevada à categoria de cidade. Em 1837, instalou-se o espaço do concelho no edifício da Rua Direita. Este edifício é conhecido por Casa da Cultura, por ter albergado durante década a divisão cultural da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Foi construído nas primeiras décadas do século XIX por Francisco José de Azevedo, que era tesoureiro do município. Terá sido este cargo que levou à variação do recém-criado Concelho de Vila Nova de Famalicão, primeiro a alugar em 1837 e depois a adquirir em 1838. Após a construção da nova cadeia comarcada de Vila Nova de Famalicão, em finais da década de 1940, que deixou o edifício devoluto, a Câmara Municipal reabilitou para albergar vários serviços municipais, funções que possui até à atualidade. No dia 22 de agosto de 1839, Alvarado, governador civil de Braga, comunicou que a Junta Geral do Distrito tinha aprovado o estabelecimento de uma feira semanal.
Estas feiras realizam-se até aos dias de hoje, às quartas-feiras, no campo da feira. Como eram antigamente, atualmente continuam a ser uma inovação e uma atração de deslocamento à cidade. Ao longo dos anos evoluíram um pouco, as feiras evoluíram muito pouco. Em relação a negócios, cada vez são mais fracas. As feiras, neste momento, há situações em que a gente vê-se arrasca para conseguir pagar os lugares que as câmaras municipais nos levam, porque as câmaras municipais cada vez nos levam mais dinheiro por ocupação do espaço. Não se vê juventude a tomar conta de lugares das feiras, porque isto está muito fraco mesmo, as pessoas não vêm para as feiras e os jovens não vêm tomar conta de lugares na feira para virem vender. A Feira de Famalicão tem vários sítios, que eu lembro-me da feira que há muitos anos atrás, para aí há 50 e tal anos atrás, sei lá em cima onde é hoje o banco, na Praça de Dona Maria II. A feira, que eu me lembro, no início foi lá. E depois passou mais ou menos para estes sítios aqui, mas chegou a ser do lado ali onde andam as obras, do lado ali que era o Parque Antigo da Feira, depois passou aqui para dentro e agora está aqui, já há uns anos também está aqui deste lado. Em 1850 está concluída a estrada Porto Braga, travessia de Vila Nova a Famalicão. A A3 foi uma mais-valia. Esta autoestrada encurtou a distância entre Braga e Porto e tornou-se a principal ligação entre estas duas cidades, além de também abrir caminho a outras ligações e facilitar a acessibilidade a concelhos como Vila Nova e Famalicão. 1857. Construção do Palacete do Barão da Trubisqueira, na Rua Formosa. Este edifício era típico da época, cujos donos eram imigrantes regressados do Brasil, onde fizeram fortuna. Contudo, não deixa de ser um edifício bastante marcante ainda na atualidade. O dragão simboliza a autoridade, o poder, a riqueza do Barão de Trubisqueira. O que é que nós temos aqui? Deste lado temos a data da construção, 1857, e deste lado temos as iniciais do Barão de Trubisqueira, José Francisco da Cruz Trubisqueira. Este palacete não deixa de mostrar o estatuto que José Francisco da Cruz Trubisqueira aproveitou depois de regressar a Vila Nova de Famalicão. Começou por ser comerciante, político e acabou tornando-se barão, cavaleiro da Casa Real, comendador da Ordem de Cristo. Este palacete recebeu várias cabeças reais. A estação ferroviária de Famalicão assume-se como uma das principais estações da linha de Minho. Foi inaugurada em 20 de maio de 1875 pelo rei D. Luís I, durante a primeira viagem experimental efetuada entre as estações de Companhia Porto e de Braga, tendo a exploração deste percurso sido aberta ao público no dia seguinte. A 12 de junho de 1881, recebeu a linha de via estreita que ligava as cidades de Porto e da Póvoa de Varzim, permitindo aos famalicenses uma ligação mais rápida com o litoral. Entre 2002 e 2004, no âmbito do processo de modernização, duplicação e eletrificação do troço Lousade-Nino, todo o complexo ferroviário desta estação foi alvo de profundas transformações, salvaguardando-se apenas o edifício principal, que possui bilheteira, sala de espera, café, quiosque e sanitários. Em 1878, inauguração do Hospital São João de Deus, no Largo da Lapa. Este edifício foi construído primeiramente para funcionar como hospital, substituindo um antigo albergue que funcionava numa casa da Rua Direita. A sua edificação foi promovida pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Famalicão, tendo, no seu primeiro provedor, Francisco Inácio Tinoco de Sousa, o principal impulsionador. A sua inauguração ocorreu em 27 de outubro de 1878 com 17 camas. Nos finais do século XIX, a fachada principal do edifício do hospital foi unida à Capela da Lapa, através da construção da Torre Cineira, originando a impressão de serem um só edifício. Esteve em funcionamento até a entrada em funcionamento do Hospital São João de Deus, atual Centro Hospitalar do Medioevo, em 1964. Posteriormente, funcionou nas suas instalações o Liceu Nacional de Vila Nova de Famalicão. Atualmente, acolhe um polo da Universidade de Lusíada. Em 1892 foi criada a Boa Reguladora.
A boa reguladora conseguiu rapidamente tornar-se numa das mais importantes empresas de relojoaria do Vale do Ave e mesmo do norte de Portugal, destacando-se atualmente como sendo a mais antiga da Península Ibérica e uma das mais antigas do mundo. Registada a firma com a denominação São Paulo e Carvalho e inicialmente instalada na cidade de Porto, datam de 1894 os primeiros relógios que produziu. No ano seguinte, obteve a medalha de ouro na Exposição Agrícola Industrial de Vila Nova de Gaia e em 1896 transfere-se para a freguesia de São Julião de Calendário, em Vila Nova, Famalicão. Em 1907, a boa reguladora construiu a sua central elétrica a vapor e passou também a fornecer iluminação pública à Vila Nova, Famalicão. Desta empresa saíram milhares de relógios para todo o mundo. Na madrugada de 4 de março de 1890, Vila Nova de Famalicão foi palco de um incêndio de grandes proporções, capaz de pôr em chamas a vila inteira. As corporações do Porto, Braga e Barcelos foram chamadas a auxiliar os bombeiros municipais, sem meios suficientes para circunscrever o fogo e controlar a situação. No mês seguinte ao incêndio, ocorreu uma reunião onde se decidiu fundar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Vila Nova de Famalicão. Já em junho de 1901, a Associação Humanitária de Bombeiros de Vila Nova de Famalicão transferiu a sede e o quartel do Campo da Feira, onde se instalara a seguir à fundação em 1890, para um edifício adquirido a um particular, situado em pleno centro da vila, na rua Adriano Pinto Basto. A 28 de setembro de 1966 foi inaugurada as instalações do novo quartel. Em 5 de outubro de 1985 teve lugar a benção da primeira pedra do novo quartel na rua Rebelo de Mesquita, o qual viria a ser inaugurado 5 anos depois, no dia em que eram decorridos 100 anos sobre a data da fundação da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão. Ser bombeiro não pode ser um qualquer. Um bombeiro tem de ser corajoso, destemido. Ser bombeiro é ser um homem de fé e pensar sempre que é vencedor e não vencido. Ser bombeiro é ser sempre um voluntário, nunca no seu calendário, nada pode... Depois de importantes obras desde 1903, dia 23 de outubro de 1910, foi inaugurada a Igreja Matriz. No dia 23 de novembro de 1913, foi inaugurado o Salão Olímpia, sendo assim o primeiro cinema de Famalicão, que introduziu aos famalicenses a sétima arte. A Capela de Santo António está situada no centro de Vila Nova de Famalicão, perto da freguesia de Antas. Foi inaugurada no dia 13 de junho de 1924. Em 1931, fundação do Futebol Clube de Famalicão. A 21 de agosto de 1931 foi fundado o Futebol Clube de Famalicão, pelas mãos de José Alves Marinho, Floriano Portela, Hildebrando Portela, Luís Pinho, Joaquim Mesquita Júnior e Virgílio Pinto de Azevedo, com o objetivo de ser o principal embaixador desportivo da então na altura Vila e Concelho. Verde e branco foram as cores da primeira camisola envergada pelos famalicenses. Atualmente, o Futebol Clube de Famalicão encontra-se na primeira divisão, dando muitas alegrias aos famalicenses, envergando assim as cores azul e branco como principais do clube. O Hotel Garantia encontra-se inserido no gavete da Rua Adriano Pinto Basto com a Rua de Santo António. A sua construção deveu-se à figura de Amadeu Mesquita e à Companhia de Seguros Garantia, aproveitando a estrutura do antigo Hotel Vilanovense, juntando ainda alguns edifícios adjacentes. A sua inauguração ocorreu no dia 19 de junho de 1943. No entanto, devido aos poucos hóspedes e ao elevado preço praticado, encerrou em 1950. Foi aberto de novo pouco tempo depois, mas, em 1956, a crise veio de novo, voltando a fechar. No entanto, o hotel voltaria a reabrir nesse mesmo ano de 1956, datando de então a inauguração do Hotel Café Restaurante, com salão de bilhares e barbearia privativa.
E assim foi, vagueando ao longo das décadas até a vila se fazer cidade. Atualmente, o hotel encontra-se em restauração e daqui a uns anos irá voltar a reabrir. Existiam quartos em que as casas de banho estavam integradas neles sem qualquer tipo de divisão, outros em que eram apenas o quarto de estadia e as casas de banho encontravam-se noutras divisões fora do quarto, mas eram divisões muito pequenas. Na sala de convívio encontrava-se uma mesa de bilhar, sofás e também existia um bar. A cozinha encontrava-se no andar abaixo, composta por um balcão central. Com acesso à cozinha encontrava-se a lavandaria. Nesse mesmo andar, os trabalhadores tinham uma sala para eles conviverem entre eles e também aproveitarem o seu tempo livre. No andar abaixo encontrava-se a cave, onde eles armazenavam os seus barris, garrafas e o seu vinho. Isso aqui era uma adega. Aqui onde tinha as garrafas, bolinhos de bolos de arroz doce. Então era antiga. Sempre foi um concelho muito fértil, portanto tinha muita água e tem, e os terrenos agrícolas eram muito férteis, portanto a primeira ocupação do território começou a ser de uma forma dispersa, associada à atividade agrícola. No século XIX começou a surgir a indústria, associada ao têxtil. A indústria têxtil começou a ganhar uma certa dimensão. Isso fez com que alguns locais do nosso concelho começassem a ter mais concentração de população nessas zonas, porque havia trabalho, não é? Para morarem perto do local de trabalho. Isso fez com que alguns polos se desenvolvessem mais. Foi o caso aqui de Famalicão. O Concelho de Famalicão tem ocupado uma posição relevante na economia regional, com particular destaque no contexto do Vale do Ave. Este posicionamento tem sido reforçado nos últimos anos através da melhoria das vias de acesso e comunicação, pela modernização das empresas têxteis instaladas e particularmente pelo incremento de novas indústrias. As vias rápidas, autoestradas e outras vias de comunicação foram indispensáveis para o vigor deste concelho. Apesar da indústria preponderante ser a têxtil, existem outras atividades relativamente importantes, como as indústrias de alimentação que têm vindo a aumentar significativamente o seu valor bruto de produção. O setor têxtil concentra-se nas freguesias de Calendário, Ribeirão, Delães, Oliveira São Mateus, Joane, Ribadave e Vila Nova Famalicão. Famalicão acabou por ser elevado à categoria de cidade em 1985, pela aprovação na Assembleia da República. Esta cidade consiste no dinamismo de associações esportivas e apresenta uma oferta cultural variada. Vila Nova Famalicão passou por várias situações até chegar onde chegou, e por essas mesmas lutas enfrentadas e objetivos alcançados, devemos levar esta cidade nos nossos corações com orgulho e paixão. Dá acesso para todo o norte e é muito industrial, várias indústrias, têm sido feitas e refeitas várias coisas, agora está a ficar mais bonita, está a ficar moderna, coisa que era muito antiga, quando eu vim para aqui. Sinto que esta cidade proporcionou mesmo um ambiente propício a viver em conforto e gosto muito de estar aqui com os meus amigos. Famalicão, para mim, é a coisa mais bonita que existe. E agora com esta praça, então, mais bonito está. Famalicão, e o que é água e vinho. É melhor, sim, para melhor. Famalicão é uma terra que, para mim, é uma terra que se vive bem aqui, tem bons ares, tem bons... Um bom ambiente para estar com os meus amigos, tem vários locais onde eu posso estar com eles. E se tivesse que definir Famalicão em uma palavra, diria que reconfortante. É uma cidade bonita, uma cidade que tem evoluído bastante, tem-se melhorado as condições de vida das pessoas. É bom viver em Famalicão. Queres ir mudar para outro sítio qualquer? Não mudava. Portanto, acho que o Famalicão é um concelho muito bonito em que a cidade está engraçada e é bom viver em Famalicão. Famalicão, pronto, é uma
cidade interessante, pequena mas muito acolhedora. É o sítio ideal para vir morar, porque muitas pessoas que são de longe optaram por Famalicão por causa dos trabalhos que estão bastante longe, e assim Famalicão fica mais bem centralizado para esse tipo de trabalho. Uma cidade magnífica. De manhã cedinho eu salto do ninho e vou para a paragem de bandolete à espera do 7, mas não pela viagem. Eu bem que não queria, mas um certo dia a vi-o passar, e o meu peito cético por um picado elétrico voltou a sonhar. A cada repique que soa do clique daquele alicate, no modo frenético, o peito cético toca, rebate. Se o trem descarrila, o povo refila.